A gente fala agora sobre o tarifaço. Nós já destacamos aqui que o Itamaraty deu o primeiro passo para acionar a lei da reciprocidade contra os Estados Unidos. De volta a Brasília, com André Anelli, mais informações, o que já se espera a partir desse momento sobre o uso dessa lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional recentemente. André. Sim, Tiago. Em nota divulgada agora há pouco à imprensa, a Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, explicou ter sido iniciado o processo de aplicação de medidas de reciprocidade justamente contra os Estados Unidos devido às tarifas unilaterais que foram impostas às exportações brasileiras. O texto diz que o pleito foi compartilhado com todos os membros do Comitê de Gestão da CAMEX, responsável pela decisão sobre o enquadramento nas hipóteses previstas na Lei de Reciprocidade Econômica. E agora, caso seja admitido esse pleito de início do processo de reciprocidade, o comitê poderá instituir um grupo de trabalho para a elaboração de uma proposta com as possíveis ações recíprocas. Essa proposta deve ser submetida à consulta pública e enviada depois para a deliberação final do Conselho Estratégico da CAMEX. Entre as consequências da lei de reciprocidade, que começa a ser estudada agora, então, no âmbito da CAMEX, estão a suspensão de concessões comerciais, de investimentos e de obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual. Apesar de toda essa movimentação, o presidente Lula e o ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, o vice-presidente Geraldo Alckmin, seguem dizendo que o Brasil continua à disposição de negociar. Tiago. É isso. Bom, André, você volta daqui a pouco com mais bastidores e em instantes a gente vai falar mais sobre o tarifaço, porque um tribunal dos Estados Unidos declarou boa parte das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos como ilegal. Boa parte dessas tarifas acaba sendo considerada ilegal. Já já a gente vai falar sobre isso. Eu vou chamar então nossos comentaristas para falar sobre o posicionamento do governo brasileiro. Por enquanto, não é, Dora e Vilela? O governo não dá muitas informações se haverá essa aplicação da lei de reciprocidade imediatamente. Tem alguns especialistas que dizem que essa seria uma medida muito de médio e longo prazo, mas, por enquanto, o governo está se armando para que essa decisão possa efetivamente, se é que haverá alguma decisão futuramente, mas pelo menos a arma já está preparada. Dora. Olha, médio, né? Porque a dúvida que há é se realmente há uma efetividade, uma intenção mesmo de aplicar essa medida ou se isso é uma estratégia política, entendeu? Uma carta política jogada na mesa. Como o governo coloca, e porque é assim, que é o início de consultas, há quem fale até é um processo que leva meses, 7 meses, isso fica, neste momento, numa esfera realmente estratégica, porque a gente vê que o presidente Lula, nessa entrevista hoje que ele deu à Rádio Itatiaia, ele também falou no assunto, aí daquele jeito dele, né, falando: se o Trump quiser negociar, o Lulinha, paz e amor, vai negociar. Quer dizer, ele sabe perfeitamente que, em matéria de reciprocidade, o Brasil não tem essa bala toda na agulha. Aliás, não tem nenhuma bala comparado aos Estados Unidos. E alguns setores, ou melhor, vários setores, já estão se manifestando com preocupação de que a eventual aplicação dessa reciprocidade, dependendo de como ela for aplicada, ela pode trazer mais prejuízos. Então, como eu disse, por enquanto é algo, tem um jeito de cartada. O que vai dar essa cartada? Como será a reação dos Estados Unidos? Se isso realmente pode incentivar uma abertura de negociações, é o que a gente vai ver e eu acho que essa é a expectativa do governo. A questão é como que o governo americano reagiria a isso, né, Vilela? Mas a gente, inclusive, já conversou com alguns especialistas, não necessariamente o Brasil pode aplicar tarifas também de 50%, mas alguns setores podem ser retalhados, a questão das patentes também, ainda é muito cedo saber.
Pois é, Thiago. Agora, é importante que o governo ele demonstre com clareza qual é o caminho que ele quer. Porque não adianta vir com um discurso muitas vezes bonito, dizendo que quer conversar, que quer negociar, mas, ao mesmo tempo, vir com um discurso ácido, um discurso bélico e ameaçar sanções, ameaçar retaliações aos Estados Unidos por conta dos atos que foram praticados referentes ao tarifaço. Nesse sentido, é importante se pensar estrategicamente e seria muito importante que as ações capitaneadas pelo vice-presidente estivessem dando algum tipo de resultado, até como uma forma de equilibrar ao discurso bélico que o presidente da República tem feito, ao discurso inflamado que ele tem feito. Muitas vezes dá a impressão que o presidente está gostando muito disso, seja pelo fato de que esse episódio está elevando sua popularidade, melhorando seus índices nas pesquisas de opinião, seja porque agora ele conseguiu eleger um inimigo do país, e o presidente Lula talvez seja o político que melhor sabe trabalhar dentro da linha do nós contra eles.